Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a essas meditações das leituras do 28º domingo do tempo comum. O 28º domingo do tempo comum esse ano coincide com a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E a solenidade sempre prevalece em relação ao próprio do tempo. Então, com isso, a liturgia desse domingo é exatamente a liturgia de Nossa Senhora Aparecida. Vamos pedir a Deus, então, que prepare os nossos corações para todas as leituras que nós vamos ouvir, que Ele prepare as nossas vozes, para que nós sejamos capazes de transmitir para todos aqueles que nos ouvirão nessas leituras a mensagem que o próprio Deus quer transmitir para cada ovelha que comparecer às missas nesse final de semana. Que nada seja dito aqui que não seja da vontade do nosso Deus dizer. E que estejamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá ver então o que Deus estará nos trazendo nesse final de semana. Ok. Então, com as bênçãos de Nossa Senhora, estaremos nesse final de semana com a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, a bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida. Ok. Na primeira leitura, nós tiraremos do livro da Rainha Esther, porque Esther foi a rainha do povo de Israel que intercedeu pelo seu povo e conseguiu que o rei livrasse o povo do massacre pretendido por aqueles que tramavam contra o povo de Israel. Maria é outra rainha que vai interceder pelo povo do seu filho, um rei que não usa coroa, um rei que usa espinhos ao invés de ouro na sua cabeça. Mas Maria certamente é alguém que roga por nós, que intercede por nós para que nunca nos falte vinho. Vamos ver então como a rainha Esther exerceu esse papel na história do povo de Israel. Leitura do livro de Esther. Esther revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisse a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther respondeu-lhe: Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida, pois eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Palavras do Senhor. Nós sabemos o que essa leitura significa. Aqueles que tramavam contra Israel queriam enganar o rei para que ele assinasse um decreto decretando a morte de todo israelita. E Esther, esposa do rei, era
da raça de Israel. Então, quando ela fica sabendo do decreto, ela vai até o rei para interceder pelo povo. Só que ela não podia entrar diretamente para falar com o rei. Ninguém podia entrar e diretamente falar com o rei. Aqueles que quisessem falar com o rei tinham que se apresentar nesse vestíbulo, e se ele estendesse o cetro de ouro para essa pessoa, ela tinha então autorização para se aproximar. Esther calmamente espera. E quando o rei vê Esther, estende o cetro de ouro, e quando ela se aproxima, ele pergunta o que ela deseja. E ela diz: a minha própria vida, Senhor. É como se ela dissesse para ele: se o Senhor assinar esse decreto, eu, sua esposa tão amada, seria a primeira a morrer. E a todo o meu povo. Então ela usa a sua posição junto ao rei para salvar o povo de Israel. Maria também usa a sua posição junto de Deus para ser instrumento de salvação, não apenas de Israel, mas da humanidade inteira. Ao aceitar fazer com que o seu corpo seja, na verdade, o ventre que gera o próprio Filho de Deus que vem nos salvar. Essa Maria abriu mão de sonhos, abriu mão, muitas vezes, de respeito humano, porque muitos acharam que ela ficou grávida muito antes do tempo, ela ainda nem era unida em matrimônio a José, ela só era prometida. Então, ela certamente aguentou algumas fofoquinhas quando ela se apareceu grávida. E José só não desprezou Maria porque foi alertado pelo anjo para que não fizesse isso. Mas ainda assim não vemos Maria reclamar, se opor ou negar o chamado que Deus lhe apresentou. O Salmo responsorial trata muito bem dessa passagem da rainha Esther. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isso, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha. Que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é o vosso Senhor. O povo de Tiro vos traz seus presentes, os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. É um salmo que proclama exatamente esse feito de Esther. E por que Esther conseguiu o favor do rei? Porque ela era alguém que tinha uma forma de vida que estava de acordo com a vontade do rei. Ela era bela, sim. Ela era doce, sim. Mas ela era, antes de tudo, alguém que se preocupava em fazer o seu rei feliz. Maria também tem poder para interceder por nós, mais até do que a rainha Esther. Porque ela é bela, não se sabe se Maria era bela de rosto ou de corpo, como Esther certamente foi. Mas se sabe que interiormente não existia beleza maior do que Maria. E é por isso que ela tem poder de interceder por nós, de rogar por nós, de ser nossa mediadora. Porque quando Deus olha para ela, vê alguém que lhe é fiel, que lhe é dócil, que lhe é obediente. Então Deus quer fazer Maria feliz. E por que quer fazer Maria feliz? Sempre que ela pede vinho, mesmo não sendo ainda a hora, ela consegue o vinho que a gente precisa receber. A segunda leitura é tirada do livro do Apocalipse de São João.
e diz assim: Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz a um menino. A serpente então vomitou um rio de água atrás da mulher a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor. Mais uma vez, a mesma mensagem que a gente vê na história de Esther. O mundo, o dragão, queria destruir Israel, queria destruir o filho da mulher que ela trazia no ventre, que era Jesus. Mas porque aquela mulher era dócil, porque aquela mulher era obediente, porque aquela mulher era digna de ter o título de rainha, ela foi instrumento de salvação de um povo, no caso de Esther, de uma raça humana inteira, no caso de Nossa Senhora. É claro que a atitude de Maria desagrada ao inimigo de Deus. E é por isso que a serpente persegue a mulher. Mas a terra, ou seja, todos nós que estamos aqui nesse mundo, sabemos quem é Maria. E por isso nós temos um carinho todo especial por ela. Não porque ela é deusa. Maria não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Ela não tem poder, ela não pode fazer milagre. Mas ela pode pedir para quem pode. E ela faz isso. Por quê? Porque como o filho dela morreu na cruz por todos nós, ela quer que todos nós cheguemos até aquela morada que ele foi preparar. E por isso não tem esforços que Maria não empreenda para isso. Por quê? Porque a morada que nós não formos ocupar são gotas do sangue do filho de Maria que foram desperdiçadas. E por isso sempre podemos contar com Maria para nos ajudar a ser cristãos, pessoas que vivem e pregam o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, então, é exatamente a narrativa do milagre das bodas de Caná, onde nós vemos Maria fazer a mesma coisa que a rainha Esther. Aí a gente fala, nunca é a mesma coisa. O pedido da rainha Esther salvou um povo inteiro. Mas, na verdade, foi com esse pedido de Maria que Jesus inaugurou a sua vida pública, que Jesus, pela primeira vez, mostrou a sua divindade. Ou seja, foi através do pedido de Maria que a salvação que é Jesus começou a ser distribuído para todos nós. O Evangelho, então, diz assim: naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas ali para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam,
pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então um noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Entende porque eu digo que o que Maria fez nas bodas de Caná foi algo ainda maior do que o que Esther realizou em relação ao povo de Israel? E por que Maria conseguiu fazer com que Jesus agisse antes da hora? Porque ela confiou. Quando ela pede, Jesus diz não. Mas Maria não age como se ele dissesse não. Maria age como se ele tivesse dito sim. Ela vai aos servos e diz: fazei o que ele vos disser. Jesus, como profissão, ele tinha até então a profissão de carpinteiro e não de vinhateiro. Por que Maria levou o problema para Jesus e não para os donos da casa? Porque os donos da casa estavam celebrando a alegria do casamento. E Maria, singela e discreta, que certamente estava servindo na cozinha e por isso percebeu antes de todo mundo que o vinho tinha acabado, ela deixa os noivos e a família dos noivos continuarem a viver a festa e vai pedir a graça para quem ela sabe que pode fazer. E Jesus, então, quando vê a confiança da sua mãe, que continua agindo como se ele tivesse dito sim, mesmo quando ele disse não, como ele poderia negar o pedido dela? Da mesma forma que o rei não conseguiu negar o pedido de Esther. Maria, então, é uma grande intercessora para todos nós. Aquilo que você precisa muito receber na vida, meu irmão, minha irmã, coloca nas mãos de Nossa Senhora. Eu não conheço melhores mãos para levar o teu problema até os pés de Jesus. Que assim seja. E que essa Nossa Senhora, padroeira do Brasil, olhe pelo nosso país. Em tantas coisas estamos tão perdidos. Que ela providencie o vinho de uma economia justa, o vinho de políticos honestos, o vinho de um país que valoriza a educação, que valoriza a segurança pública, que valoriza a saúde e o bem-estar de todos que aqui vivem. Que todos nós estejamos sob a proteção do manto azul anil de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Amém, amém e amém. Tenha uma santa semana.